Aqui no Corpo em Prosa você vai encontrar uma diversidade de corpos, trocando informações e desejando muita merda. Olá, artistas do Brasil e do mundo. Eu sou Ana Domitila. Eu sou Gustavo Castro. Sejam todos bem-vindos. Tá começando o 7º episódio do podcast Corpo em Prosa, realizado pelo Corpo Cênico Basileu França, um grupo de pesquisa e investigações teatrais vinculado à Escola do Futuro Basileu França. Como vocês já sabem, devido à pandemia, estamos expandindo os nossos horizontes artísticos, performances audiovisuais, curta-metragens, documentários e agora, podcasts. Tudo isso você pode acompanhar nas nossas redes sociais, @Corpo Cênico no Instagram e no YouTube. Hoje vamos falar sobre o Teatro das Origens, e é isso mesmo que vocês ouviram, eu não troquei as palavras de lugar não. O assunto não é a origem do teatro, afinal, existem discussões inteiras sobre uma possível origem dessa forma de arte no mundo. E quase todo mundo tem uma noção vaga de que o teatro nasceu na Grécia, não é verdade? Édipo Rei, Antígona, Medeia, são vários personagens das tragédias gregas que atravessaram os séculos como legítimos representantes dos primórdios da arte teatral. Mas será que as outras culturas e povos também não tiveram manifestações culturais que a gente poderia chamar de teatro? Até porque nossa definição do que é teatro hoje não é só aquilo que a gente via na Grécia Antiga, né? Nessa discussão tem um conceito muito importante que a gente precisa entender: a teatralidade. Todo mundo já deve ter ouvido esse termo aqui e ali, mas você sabe definir o que é teatralidade? Eu vou te dar um tempinho para pensar. Se foi difícil para você, não se preocupe. No episódio de hoje, vamos aprofundar esse assunto em uma entrevista super bacana com o artista e acadêmico Zeca Ligiero. Ele é o autor do livro Teatro das Origens, Estudo das Performances Afro-Ameríndias, e vai falar com a gente sobre esse assunto que ele vem pesquisando há mais de 20 anos. Então bora lá, que para ser bom no que faz, a gente tem que conhecer a coisa a fundo, desde as suas origens. Prepare-se, porque o Corpo em Prosa está no ar. Bom, Gustavo, falar das origens das coisas é sempre um caminho sem saída, você não concorda? Mesmo com todos os avanços da ciência, das tecnologias e do pensamento humano, e em meio a todas as explicações religiosas, ninguém bateu o martelo sobre certos temas. Pois é, e pode ser a origem da vida ou a origem do universo. O fato é que nem sobre a origem do teatro a gente pode sair afirmando muita coisa. É preciso tomar cuidado quando falamos de definições muito fechadas, principalmente no campo da arte. Afinal de contas, ao comparar a última peça que você assistiu, que provavelmente foi online, com qualquer tragédia grega, a gente entende que dentro do termo teatro cabe um monte de coisa. A discussão muito frequente sobre o que é teatro e o que não é está relacionada com a dificuldade de colocar as coisas em caixinhas. Além disso, as manifestações culturais estão sempre mudando, ganhando novos formatos, motivações e novas funções nas sociedades. É por isso que o argumento de que o teatro nasceu na Grécia já não se sustenta mais diante de tanta variedade de manifestações que cabem na nossa noção de teatro. É claro que ele tem um valor enorme para a nossa cultura ocidental. Os próprios filósofos gregos iniciaram a tradição de pensar e refletir sobre a arte que nós produzimos e reproduzimos até os dias de hoje. Exatamente. O que a Grécia nos deu foi a formalização de um tipo de teatro, que acabou sendo o paradigma dominante no mundo ocidental. E até hoje ele é a principal referência para a maioria das pessoas. Mas o teatro moderno e contemporâneo assistiu a uma acelerada descaracterização desse teatro aristotélico. As vanguardas do século XX e a chegada marcante das performances são um baque grande nas noções fechadas de teatro. Elas forçaram o pensamento e a investigação artística a buscar novos modos de refletir e definir o teatro, que abrangesse outros formatos e estruturas. Afinal, elas eram diferentes de todo o teatro que a gente já conhecia, mas de alguma forma
não dava para dizer que aquilo não era teatro. É por isso que um termo de grande importância passou a ser muito usado nas discussões sobre o teatro contemporâneo: a teatralidade. A gente pode falar de teatralidade num espetáculo de dança, numa apresentação musical, até no jeito de uma pessoa. Mas o termo serve mesmo para a gente identificar as qualidades essencialmente teatrais em qualquer teatro que a gente veja. E um outro conceito-chave nessa linha é a ideia de cena. Opa, Domitila! Vamos nos segurar porque ainda temos uma entrevista maravilhosa. E é justamente a partir dela que o nosso entrevistado, Zeca Ligiero, passa a abordar as religiões e as práticas performativas de diversas culturas em vários continentes. Depois de conhecer os seus rituais, ele passa a observar a encenação presente neles. O foco do estudo dele deixa de ser o ritual, a religião, e passa a ser o estudo da cena. Ligiero se concentrou no ritual público, espetacularizado, esse ritual que busca envolver o espectador e compartilha com ele crenças, fantasias, jogos e verdades. Nesse processo, quem está encenando e quem está assistindo alcançam juntos o que o Zeca chama de transportações e transformações. Quem se lembra da poética sabe que a gente está falando de algo bem parecido com a catarse de Aristóteles, né? E é justamente essa dimensão comunal entre o ritual e o mito que levaram o Zeca Ligiero a definir esse termo, teatro das origens. E se a coisa ficou complicada agora, não se preocupe. Ele vai explicar direitinho pra gente o que vem a ser esse teatro. Quem conversou com o Zeca foi nosso colega José Guilherme. Vamos ouvir essa prosa boa? Hora da prosa. Olá, pessoas, sejam bem-vindas a mais uma Hora da Prosa. Eu sou o José Guilherme e hoje eu vou prosear com o Zeca Ligiero. Ele é escritor, artista plástico, diretor teatral, tem PhD pela Universidade de Nova York, pós-doutorado em História da Arte pela Universidade de Yale e coordena o Núcleo de Estudos das Performances Afro-Ameríndias na Unirio. Ele escreveu o livro Teatro das Origens, Estudo das Performances Afro-Ameríndias, no qual estuda as relações entre a teatralidade e o mito em rituais de comunidades e culturas de regiões das Américas, da África e até da Turquia. Zeca, seja muito bem-vindo ao Corpo em Prosa e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer tê-lo conosco. Olha, o prazer é todo meu, né? E vou te confessar uma coisa para você, que é o meu primeiro podcast. Então, vamos lá, né? Eu já vou iniciar perguntando, Zeca, como começou o seu mergulho nesse universo das religiões e práticas performativas de culturas diversas e de distintas regiões do planeta? Quais as origens do seu trabalho e como você chega nesses temas? Bem, se existe realmente uma conclusão sobre o teatro das origens, é de que ele nasce mesmo de uma mitologia e não necessariamente de uma cronologia. Logo, é difícil precisar dados na minha própria cronologia pessoal. Eu sempre fui uma pessoa religiosa, no sentido de ser um devoto e admirador das histórias sagradas. Primeiro foi o catolicismo, né? Depois encontrei um pouco de budismo aí na época da contracultura e tal. Cheguei a ser até Rosa Cruz por quase 2 anos. Depois eu me encontrei como frequentando Umbanda, consultando com o Preto Velho, e foi muito legal. E depois eu me iniciei no Candomblé. Aí realmente me tornei uma pessoa iniciada mesmo, enfim. E ultimamente eu fui abençoado por Dona Mariana, a princesa turca da Amazônia, do tambor de Mina. Agora, eu ainda conheço pouco da espiritualidade indígena, mas é interessante que ultimamente, último ano, começou a nascer pé de tabaco espontaneamente no quintal aqui da minha casa, em Santa Teresa, no Rio de Janeiro. E aí, casualmente, eu coloquei um pouco de terra nos meus vasos e aí o tabaco começou a nascer aqui na frente da casa também. E até foi brotando nas frestas de cimento, nos buracos, enfim.
Eu achei que os caboclos e os encantados também estão próximos, né? Então eu não posso precisar, assim, a minha pesquisa, ela vai indo, ela vai no fluxo dos meus encontros, é, no, vai acontecendo com as minhas curiosidades, enfim. Então é por aí. Você utilizou um termo diferente, que foi o outro teatro. Depois você passou a utilizar o teatro das origens. Conta pra gente qual a diferença entre essas duas designações. Outro teatro é um grande tema que aglutina todas as práticas decoloniais, né? Indo desde o teatro das origens, né? Como eu tenho visto, e passando pelo todo o teatro da tradição, todos os teatros da tradição de vários países, né? E chegando até a performance contemporânea, incluindo as práticas políticas na rua, o próprio teatro de rua, tudo aquilo que é feito em espaços não convencionais, com propostas críticas de transformação, ou mesmo práticas espetaculares ou rituais específicos que permitem que tradições outras, que não aquelas hegemônicas, possam se manifestar plenamente. Já o que chamo de teatro das origens é aquele feito por devotos ou performers absolutamente sintonizados com as tradições. Não importa se eles são africanos, afro-brasileiros, afro-latinos ou performers sintonizados com as tradições que vêm da Ásia ou que vêm da Austrália ou de qualquer outro lugar, mas que elas remetem a uma origem determinada e trabalham com as suas mitologias, né? E as suas tradições, de alguma maneira, reverberam e se reatualizam no corpo de quem a recria, por meio do cantar, dançar, percutir, né? Enfim, então isso é o teatro das origens, ele estaria dentro do outro teatro, quer dizer, o outro teatro é como se fosse um grande guarda-chuva, em que a gente teria o teatro das origens como aquele mais perto do ritual, aquele que acontece dentro do ritual. E depois a gente vai ter o teatro da tradição, que já não tem tanto ritual, mas tem as mitologias. Então, a gente, como exemplo disso, a gente poderia até citar vários tipos de teatro, como o teatro de cordel, como vários tipos de teatro que trabalham com a tradição, mas já não é feito dentro do sentido mais religioso. Então eu chamo atenção para, eu estou falando de tradição, e geralmente quando a gente fala de tradição dentro do teatro, a gente se refere à tradição do próprio teatro ocidental. Não, isso não é o que eu estou me referindo. Estou me referindo às tradições do teatro não eurocêntricas, ou seja, se, por exemplo, formos analisar o teatro No, o teatro Kabuki, ou analisar outras formas de teatro de outros países da Ásia ou da África, nós vamos perceber, então, que a tradição está muito presente, as tradições locais, as tradições desses povos, dessas etnias, desses grupos. Então eu me refiro teatro da tradição no sentido não ocidental do termo. Penso que é muito importante direcionar os nossos olhares para esses outros teatros que estão à nossa volta. Zeca, qual o uso que você dá nas suas investigações para o termo teatralidade? Como é trabalhar essa noção num ambiente ritualístico impregnado de religiosidade? Eu vejo teatralidade como uma coisa exclusiva do mundo do ator e do encenador. Vejo como uma espécie de apropriação de algo que não lhe pertence e é recriado com a finalidade de envolver a plateia pelos sentidos, com uma ideia do que é espetacular.
Portanto, eu acredito que a teatralidade ela só existe para quem faz teatro. Num espaço não teatral, a teatralidade é apenas uma lente de quem assiste algo e cuja memória remete a outra coisa que não aquilo. Não se trabalha dentro do ritual com a ideia da teatralidade. Procuram-se formas adequadas de expressão que podem e que deverão agradar aos deuses, encantados, divindades ou entidades que está sendo cultuada ou que está sendo solicitada para atuar em favor do devoto. Essas escolhas, muitas vezes, incluem materiais conhecidos, né? Claro, e que são consagrados também em outras situações espetaculares, como a própria missa católica, o carnaval, os folguedos, e, portanto, a utilização desses materiais, como tecidos, por exemplo, como cetim, lamê, seda, renda, etc., não é tanto para buscar a teatralidade, como se sugere, como se pensa, mas para melhor expressar o sentido luminoso e fugaz da festa do santo daquele dia ou daquele ritual. Ou seja, é uma maneira de se aproximar e de agradar, né? Ao se recriar o ritual na cena, isso já é uma outra questão. Geralmente, a encenação se concentra nos aspectos externos da performance, no figurino, na música, etc. E às vezes até mimeticamente copia o corpo do performer do ritual, com o sentido de trazer a sua teatralidade para a cena contemporânea. Mas isso é uma questão de interpretação, né? Porque isso, na realidade, é apenas uma embalagem da performance. E de forma alguma é uma performance sagrada. Talvez o melhor exemplo que poderíamos elencar aqui seria, vamos dizer, a chamada dança afro, né? Que na realidade é a dança dos orixás. Nós temos uma espécie já de coreografia definida para cada orixá. Essa coreografia ela foi concebida a partir da própria dança que vários orixás incorporados e vários médiuns foram criando ao longo de muito tempo, não sabemos quanto tempo. E a leitura feita por alguns coreógrafos determinou uma partitura para essa dança. E algumas pessoas, inclusive, se vestem adequadamente, de acordo com como é que seria o figurino apropriado para cada entidade e executa a dança. Então a gente teria ali realmente uma teatralidade que surge de um olhar externo sobre a tradição. Aqui, então, a gente teria o que eu chamaria o teatro da tradição, né? E não seria o teatro das origens. O teatro das origens seria a própria representação que é feita dentro do candomblé, em que o orixá ele é vestido para a sua performance. Então ali há uma teatralidade natural e não uma teatralidade artificial. Não existe um plano para essa dança. Existe vamos dizer, os cantos sagrados e o conhecimento daquela tradição, mas não existe nada previamente marcado. Então, eu creio que assim eu posso exemplificar melhor essa ideia de teatralidade.
Você fala do teatro como um desdobramento do ritual. Qual é o limite que separa o ritual da cena? Ele existe? O ritual do ator, ele segue geralmente a sua fé no teatro, na sua verdade, no seu poder de encantamento, na sua fidelidade ao autor, que ele tem uma quase devoção. Já o ritual, para o fiel, o devoto, se concentra em outra esfera mais elevada, na sua relação com o mundo espiritual. Portanto, acredito que são dois rituais distintos e incomparáveis. Tenho visto cenas em que tentam criar o ritual no palco. A meu ver, geralmente são preconceituosas, são, eu diria, desastrosas. Talvez a aproximação que melhor atingiu essa ligação entre o teatro e o sagrado seja o Teatro Laboratório de Grotowski, mas que durou alguns anos, talvez uma década, né? A gente pode ver os vídeos muitos anos depois, né? Mas depois da própria experiência, o próprio Grotowski se retirou e não se ocupou mais e passou a, de alguma maneira, renegar o teatro e justamente se aproximou do mundo dos xamãs, dos pais de santos, enfim, e procurou exatamente no seu Teatro das Fontes verificar essas relações corporais, essas relações, esse possível teatro sagrado que aparece nas performances, nas apresentações e no contato com esses gurus. Portanto, eu acredito que depois de Grotowski não temos mais outro exemplo. Então eu continuo achando que são dois universos bastante distintos e que é muito difícil trazer o ritual religioso para dentro do palco. Acho que algo importante de destacar é que você não estudou somente práticas antigas ou extintas, né? Você estuda as manifestações vivas que acontecem no presente, não é isso? Sim, é verdade. Eu me interessei principalmente pelas tradições afrodiaspóricas, né? As que eu conheço mais, né? Depois de ver as performances no Brasil e alguns países da América Latina, eu tive a chance de viajar para a África e então foi um encontro também fantástico e que eu pude realmente conhecer mais, né, as performances africanas. E mais recentemente eu entrei em contato com o Tambor de Minas e também me revelou conexões com a Turquia, a ancestralidade turca, com os indígenas do norte, com as plantas sagradas, né? Enfim, eu gosto de pesquisar como as tradições afro-ameríndias no Brasil insistem em permanecer, apesar de todas as repressões religiosas e policiais e políticas sofridas durante tantos séculos de opressão e sistemática perseguição pelo Estado e pelas igrejas ditas cristãs. Eu acredito que essas práticas antigas ajudam a compreender melhor as tradições em suas manifestações originais. Mas me interessa muito mais por que elas estão vivas, né? Isso que eu acho fantástico. Eu estive na Grécia e tentei procurar como é que eram essas manifestações, se existiam ainda essas manifestações que a gente estuda, né? Se existe, eu não consegui verificar. E os cortejos dionisíacos, que, né, parece que também não. Se existe o culto a Dionísio, é bem secreto, não aparece. Agora, é interessante que dessa mesma época existem até hoje as divindades, né, da Yorubás, né, Nagôs, que existem desde essa época, né? E elas estão presentes tanto na África como em vários países da América. Então isso me interessa muito, acho muito interessante isso. Eu não vou falar das gregas, porque elas são as mais estudadas, né? Afinal de contas,
Nós sempre dizemos, né, que todas as tradições vêm de lá, tradições do teatro, né, e tal. Mas eu me ocupo a perceber exatamente a riqueza dessas tradições, principalmente as africanas e afro-latinas, né, porque são as que a gente está rodeado delas, né, e que são ainda pouco estudadas, né, elas são pouco estudadas. A gente tem a atividade em si, né? O samba, não sei o que e tal, mas a gente não estuda como performance, a gente não estuda os cortejos, né? Enfim, eu acho que isso é um motivo para a gente estudar, né? Eu me interesso muito por essa parte. Eu falei sobre tradições africanas, que eu estive na África, mas eu acho que é importante destacar. Eu estive no Senegal, no Togo e Moçambique. E tinha estado também na Tunísia, mas a Tunísia não não são negros, não são tradições negras, né? São mouras, né? Mas assim, foi transformador, sim, principalmente no Togo, porque eu encontrei a tradição dos voduns, né? Que eu tive um primeiro contato através de livros e lá eu pude realmente pesquisar mais detalhadamente. E justamente eu escrevi já alguns artigos sobre isso nesse livro, Teatro das Origens, né? Enfim, é só para acrescentar, porque a gente geralmente fica falando África como quase um país, né? São tradições totalmente distintas umas das outras, mas igualmente influenciaram bastante o Brasil, de formas distintas, claro. De fato, é impressionante o tempo que essas manifestações permanecem vivas e vibrantes, né? E pegando essa deixa, Zeca, você diz no seu livro que o Teatro das Origens emerge nessas comunidades que resistiram ao processo colonial e que ainda experimentam pressões econômicas e religiosas e até invasões territoriais. Você acredita que essas práticas performativas e suas reconfigurações ao longo do tempo estão relacionadas à resistência dessas comunidades frente à dominação cultural e territorial? Você respondeu minhas questões. Eu acredito que é um processo mais forte que uma resistência ideológica. Não que uma resistência ideológica não seja forte, né? Suficiente, mas essas tradições, elas encerram uma relação com a natureza muito antiga, né? Muito antiga. São formas ancestrais de convivência comunitária, né? Formas específicas de se tratar uma ética, uma maneira de viver comunitária, né? Enfim, então tudo isso vem junto com essas práticas ancestrais, né? Enfim, a chegada do colonizador branco europeu, cristão, homofóbico, feudalista, depredador da natureza, de todos os animais, escravocrata, explorador da mão de obra alheia, etc., 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 contraria todas as maneiras de ser e existir de comunidades indígenas das Américas ou nativas da África ou da Ásia. Então, eu acho que aí é o grande problema. Aí é o grande problema. Então, foi uma grande ruptura, né? Uma ruptura com tudo. Então, as performances, inicialmente feitas escondidas, depois permitidas pelas autoridades, passa a ser uma recuperação dos conhecimentos e desses comportamentos ancestrais, né? Portanto, ela está diretamente ligada a uma escolha por uma sobrevivência que cultua a sua essência, a essência de ser africano, a essência de ser indígena. E essa essência não está escrita, né? Não é uma literatura escrita, são tradições orais, né? Não é
escrito, não está escrito numa Bíblia, num Torá ou no livro, no Alcorão, né? Não é uma tradição judaica cristã muçulmana, não são leis, né? Ela está no convívio com o mundo espiritual, que por sua vez ele está presente no mundo, ele não está no céu, ele ele está presente na natureza ou no próprio corpo de quem a pratica, não? Pois em última análise, de acordo com a tradição Kongo, nós somos parte dos raios solares, né? E de acordo com os conhecimentos científicos, o nosso corpo é 3/4 de água, não é isso? E aí eu pergunto, não seriam as nossas artérias e nossas veias, tudo que corre, nosso sangue, tudo que corre no nosso corpo, uma reprodução também das florestas, não? Do próprio oxigênio que nós respiramos e fabricamos, enfim, como floresta, né? E a própria dança, canto e percussão, não seria toda a recriação do cosmos em um terreiro? Portanto, a encenação não é uma metáfora, ela é uma usina de conhecimento ancestral compartilhado. Zeca, é uma pena, mas a hora da prosa está chegando ao fim. Eu agradeço novamente sua presença, absorvi muita coisa e tenho certeza que os ouvintes também. Bem, foi um grande prazer conversar com você e eu acho que, não sei o que vão pensar os seus ouvintes, mas para mim foi muito legal poder, as perguntas foram muito inteligentes e me exigiram uma resposta, né, à altura. Enfim, agradeço muito essa oportunidade de divulgar o meu trabalho e vamos em frente e parabéns pela prosa, muito legal, muito bacana o formato e a maneira também de você conduzir as perguntas. Agradeço muito essa oportunidade, ok? Grande abraço para os seus ouvintes, tudo de bom para vocês. Ana, Gustavo, agora eu volto com vocês. Que bacana, hein, pessoal? Muito obrigada, Zé, pela entrevista e também obrigada a Zeca Ligiero por essa aula inesquecível sobre o Teatro das Origens. A gente lembra que o Zeca dirige o Núcleo de Estudos das Performances Afro-Ameríndias na Unirio. Então, quem quiser saber mais sobre o tema e fazer contato com os pesquisadores, já sabe onde ir. E não se esqueça de seguir o Zeca no Instagram, @ZecaLigiero. E para completar essa entrevista incrível, vamos ouvir a dica do dia com Joana Abreu. Já aproveita para seguir ela no Instagram, @Joana_Abreu_teatro. Dica de hoje. Olá, eu sou Joana Abreu, atriz, mãe, professora de teatro na Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás e pesquisadora da grande importância que os saberes tradicionais afro-ameríndios têm para as artes da cena. Hoje eu trago para vocês algumas dicas de obras de pesquisadoras escritoras que nos ajudam a perceber o valor desses saberes tradicionais ancestrais para toda a sociedade e também para as artes. Minha primeira dica é a maravilhosa Leda Maria Martins, uma das principais pensadoras do teatro negro brasileiro, professora da UFMG, integrante congadeira do Reinado do Jatobá e autora de vários livros, entre eles o belíssimo Afrografias da Memória, o Reinado do Rosário do Jatobá, que eu indico aqui. A segunda dica é um livro fundamental de Graziela Rodrigues, bailarina e professora da Unicamp e uma das precursoras nas pesquisas de relação entre memória, ancestralidade e dança no Brasil. O livro se chama Bailarino, Pesquisador, Intérprete. Depois, indico duas autoras brasileiras mais recentes, Renata de Lima Silva, professora e pesquisadora da Universidade Federal de Goiás, com o livro Corpo Limiar e Encruzilhadas, Processos de Criação na Dança. E também Mariana Monteiro, professora e pesquisadora da Unesp, em São Paulo, com o livro Dança Popular, Espetáculo e Devoção. Para finalizar,
Trago também uma autora boliviana, chamada Silvia Rivera Cusicanqui, uma voz muito forte e lúcida dentre as autoras latino-americanas, com um livro Un Mundo Tigre es Posible, Ensaios desde um Presente em Crise. Espero que vocês gostem desse grupo tão especial de mulheres pensadoras e que elas contribuam para o aprendizado de vocês como contribuíram e contribuem para o meu. Um grande abraço e até o próximo encontro. Nem acredito que chegamos ao fim de mais um episódio do Corpo em Prosa. A gente espera que você tenha gostado, que a entrevista tenha abrido seus olhos para outros horizontes possíveis para o teatro das origens e para a origem do teatro. Muito obrigada por nos acompanhar nessa jornada. E se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho e não perder nenhum episódio desse podcast, é só seguir as nossas redes sociais, @Corpo Cênico no Instagram e no YouTube. Até a próxima! Até mais! Apresentação: Ana Domitila e Gustavo Castro. Roteiro: Rafael Freitas e Ana Domitila. Direção e orientação pedagógica: Hélio Frois. Edição do episódio: João Vitor Sanoli. Entrevistado: Zeca Ligeiro. Entrevistador: José Guilherme. Dicas de hoje: Joana Abreu. Trilha sonora de Bruce Miller. Design gráfico: Ana Domitila. Narração de créditos: Adam Souza. Uma produção Corpo Cênico Basileu França. Professores do Corpo Cênico: Eduardo Babugem, Flávio Norato, Hélio Frois e Vanessa Croft. Coordenação do Corpo Cênico: Luciano Lima. Este projeto foi contemplado pela Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, no edital de premiação de produtos culturais.